Olá pessoal, vamos falar hoje sobre tempo e geologia, o conceito do tempo geológico na evolução do nosso planeta Terra. Quando a gente fala sobre tempo geológico, a gente está falando desses 4,5 bilhões de anos que hoje a gente sabe que a nossa Terra possui. E esse intervalo, esse tempo geológico, ele é dividido em vários intervalos que a gente denomina como éons, como eras e como períodos. É importante a gente ter a noção de que o conceito geológico dentro do parâmetro humano é bastante importante e meio difícil de compreender, pois envolve muito tempo, 4,5 bilhões de anos. Esses 4,5 bilhões de anos, eles podem ser divididos em vários intervalos que a gente chama de éons, que envolvem centenas de milhões de anos. Esses éons podem ser divididos em eras, essas eras em períodos, esses períodos em estágios. Contudo, existe uma diferença entre falar do tempo geológico imaterial, que são as nossas unidades geocronológicas, ou seja, há quanto tempo atrás aquilo ocorreu, e falar das rochas que foram formadas, do registro dos eventos geológicos que ocorreram nesse intervalo de tempo, que são as nossas unidades cronoestratigráficas. As nossas unidades cronoestratigráficas são materiais, são rochas que representam os eventos que ocorreram e que representam os eventos que ocorreram num determinado intervalo de tempo que é imaterial, que compõe as nossas unidades geocronológicas. Então, esse nosso tempo geológico que é marcado ou é registrado pelas nossas rochas, ele pode ser dividido em unidades que a gente chama de eonotema, que são as rochas, o registro dos eventos que ocorreram em um determinado éon, que envolvem centenas de milhões de anos. Então a gente tem o éon arqueano, o éon proterozoico e o éon fanerozoico. Esses nossos éons podem ser divididos em conjunto de rochas que constituem as nossas eratemas, tá? Ou seja, conjunto de rochas que ocorreram aí em algumas dezenas de milhões de anos até centenas de milhões de anos. Essas nossas rochas do eratema, elas significam os eventos, as rochas que se formaram no intervalo de uma era. A era, por sua vez, pode ser dividida em períodos. Tá? Então, nós temos, por exemplo, no éon fanerozoico, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. A era paleozoica é dividida em vários períodos, que são representados por conjuntos de rochas que a gente chama de sistemas. Então, a era paleozoica é dividida em período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. E depois esses períodos podem ser divididos em épocas, em idades que têm as suas correlações em rochas. Então, lembrar bem que uma coisa é a unidade cronoestratigráfica, o material, né, a rocha formada que registra o evento que ocorreu numa unidade geocronológica. Existem várias definições do que é tempo, né? O tempo, para a gente humano, ele é sempre marcado por um passado, um presente e um futuro. Então, um período contínuo de eventos que se sucedem. Mas existem vários conceitos sobre tempo geológico. Um desses conceitos é o tempo é dinheiro, né? Você pegar um economista, para ele tempo é dinheiro. Nós, que trabalhamos com ciências da Terra, nós partimos do princípio do tempo cronológico associado a um passado, a um presente e um futuro, marcado pela movimentação da Terra em relação ao Sol, ou seja, quanto tempo passou. Então, a noção antropológica de passado, presente e futuro. Essa ideia do tempo geológico, de como é que a Terra evoluiu ao longo do tempo geológico, ela não era muito discutida lá na Grécia pelos antigos. Ela passou a ter uma discussão mais efetiva com o surgimento da religião cristã e principalmente no século XVII, no século XVIII, onde a interpretação da Bíblia, do texto bíblico, levava essa noção de um início e um fim para a nossa Terra, um começo e um fim da nossa Terra. Várias obras surgiram então discutindo
a evolução da Terra ao longo do tempo, né? Não se falava de tempo geológico, mas do tempo. Uma dessas obras foi essa obra do Thomas Burnett, que era um padre, né? A Teoria Sagrada da Terra, contendo um relato da origem da Terra e de todas as mudanças gerais que ela já sofreu ou que irá sofrer até a consumação de todas as coisas. Vejam que o próprio título ele leva a essa noção de um início e de um fim para a nossa Terra. Ou seja, um enfoque histórico, né? Um enfoque marcado por catástrofes como o dilúvio, por exemplo, uma cronologia curta, né? Era a cronologia da história humana. E um fim para a nossa Terra, a decrepitude da Terra. A Terra iria desaparecer. Isso leva hoje para o que a gente chama no conceito de seta do tempo, ou seja, um passado e um futuro. A Terra tinha um início e ela teria um fim. Então, a seta do tempo. Com o passar do tempo, uma série de cientistas começaram a criticar ou a contrapor essas ideias de um tempo curto, porque começou-se a ter a noção de que, olha, os eventos que ocorrem fisicamente na Terra são muito lentos, as mudanças são muito lentas, né? Então, como é que a gente pode ter tanta transformação só no período do intervalo que a gente conhece como ser humano? A descrição de uma série de rochas, né, levou então à ideia de que a Terra podia ser muito mais antiga do que se pensava, do que a Bíblia pregava. Contribuindo com essas ideias, surgiu também a descrição do que a gente chama de discordâncias. Então, um dos principais cientistas da época, James Hutton, ele observou que os processos geológicos não estavam só associados à formação de rocha, mas também à destruição de rochas, à erosão das rochas. Uma atividade cíclica de erosão, sedimentação, formação de rochas, nova erosão. E ele descreveu então discordâncias, superfícies erosivas nas rochas, que significavam eventos de erosão que podiam compor muito mais tempo até do que o próprio período necessário para a formação das rochas. E hoje a gente descreve 3 tipos básicos de discordâncias. A discordância angular, ou seja, rochas sedimentares sobrepostas por novas rochas sedimentares. Mas as rochas sedimentares aqui da base, elas estão inclinadas. Elas foram formadas horizontalmente, foram inclinadas, ocorreu um período de erosão, que a gente não tem como calcular exatamente, e depois nova sedimentação. Essa aqui é a discordância que a gente chama de discordância angular. Uma discordância relacionada à erosão de rochas ígneas e metamórficas, ou seja, houve um tempo, né, para a formação das rochas ígneas, das rochas metamórficas, que está registrado na formação como a formação dessas rochas, a erosão dessas rochas e depois sedimentação, a formação de rochas sedimentares. Essa discordância a gente chama de inconformidade. E por fim, uma discordância associada à formação de rochas sedimentares horizontalizadas, um intervalo, um período, né, um tempo de erosão e nova sedimentação de rochas sedimentares em cima das rochas sedimentares anteriores. Reparem que essas superfícies de erosão, seja em qualquer uma das discordâncias, elas significam tempo geológico, onde a gente não tem formação de rocha, a gente não tem a materialização desse tempo geológico como rocha, mas sim como uma superfície de erosão. James Hutton, a partir disso aí, ele pensou numa Terra mais cíclica, né? Sem vestígios de um começo e sem perspectivas de um fim. Ele não falava quanto tempo tinha a Terra, mas simplesmente que a Terra era um modo contínuo de formação de rochas, erosão de rochas. Uma Terra que ia sendo renovada a cada período. Uma cronologia mais longa e marcada pela uniformidade dos processos. Os processos que estavam ocorrendo hoje ocorriam da mesma forma no passado, o que se deu o nome de uniformitarismo. Ou seja, o James Hutton começou a escola, o grupo dele começou a pensar numa Terra cíclica. Disso surgiu uma discussão entre 2 grandes correntes, né? O uniformitarismo e o catastrofismo. Então, a escola que pregava que a Terra
os processos que regem a nossa Terra eram uniformes, semelhantes ao que a gente consegue observar hoje, e os catastrofistas, onde a Terra era marcada por grandes catástrofes. No caso da religião, o dilúvio, por exemplo, tem sido a última grande catástrofe. Hoje a gente sabe que, na verdade, a gente tem uma certa mistura disso, né? Os processos geológicos, eles ocorrem lentamente, com uma certa uniformidade, mas eventualmente eles são marcados por catástrofes, que são importantes, porque muitas vezes uma catástrofe no intervalo de tempo curto pode produzir muito mais registro geológico do que um intervalo longo de processos uniformes. Então, existe hoje um entendimento mesclado disso. Da mesma forma com que a gente tem que pensar na evolução da nossa Terra, numa mistura de seta do tempo com ciclo do tempo. A gente tem um início da nossa Terra. A gente sabe que a nossa Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos e que ela vai ter um fim, tá? Seja engolida pelo Sol, seja uma Terra morta quando terminar a tectônica de placas. Mas ao longo dessa seta e desse ciclo do tempo, a gente teve várias terras, na verdade, uma ciclicidade nessa nossa Terra. Então a gente tem que pensar numa seta do tempo associado a vários ciclos, a várias terras que foram evoluindo pelas próprias mudanças causadas pelos eventos geológicos. É daí que vai surgir então o nosso éon arqueano, o nosso éon proterozoico, o nosso éon fanerozoico, onde a gente tem esse éon fanerozoico dividido em era paleozoica, mesozoica e cenozoica, cada um desses grandes intervalos de tempo com as suas características próprias. Então a gente tem que pensar no tempo geológico e na evolução da Terra como uma grande espiral, né? A Terra foi mudando, a gente não pode comparar a Terra de hoje com a nossa Terra lá do Arqueano, porque os processos que ocorrem na Terra hoje, essa uniformidade, não valia lá com o Arqueano, existia a uniformidade do Arqueano. Por isso a gente vê essas figuras onde a espiral do tempo geológico, a espiral da evolução da Terra, até chegar nos dias atuais. Bom, então a gente tem esses 4,5 bilhões de anos divididos nos nossos éons, nas nossas eras e nos nossos períodos. Como é que a gente chegou a essa divisão e como é que a gente chegou a esses números que marcam essas divisões? A gente sabe que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, que o Arqueano começa em 4,5 bilhões de anos e termina em 2,5 bilhões de anos, aí começa o éon proterozoico, que vai até 541 milhões de anos, começa o nosso éon fanerozoico, que é dividido pelas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, o paleozoico começando ali em 541 milhões de anos e terminando lá em 251 milhões de anos, e assim vai. Como é que foi montado esse quadro e como é que a gente chegou a esses números? São duas coisas relativamente distintas, né? Primeiro, a gente teve a divisão do registro geológico utilizando as nossas unidades cronoestratigráficas para empilhar esses nomes, para empilhar esses conjuntos de rochas que ilustravam o que eram as rochas do Cambriano, o que eram as rochas do Ordoviciano, o que eram as rochas do Siluriano e assim vai. Só depois, com a descoberta da radioatividade, é que a gente foi ter a possibilidade de colocar esses números, né? Quantificar esses intervalos. Então, vamos ver um pouquinho disso, né? Essa divisão parte do princípio, então, da datação relativa, usam os princípios fundamentais da geologia, uma série de leis, onde eu consigo dizer, olha, essa rocha é mais antiga que essa, mas não quando elas se formaram, nem quanto elas são mais antigas uma que a outra. E a datação absoluta, que aí sim eu consigo datar ou colocar um número em determinados tipos de rocha e dizer, olha, essa rocha se formou há tantos milhões, tantos milhares de anos. Tudo começou então com a utilização dos princípios da estratigrafia, né, ou como a gente conhece as leis de Steno, com princípios básicos da estratigrafia. O princípio da superposição. As rochas, se elas estiverem na posição, as rochas sedimentares, se elas estiverem na posição original, as rochas que estão embaixo foram formadas antes do que as rochas que estão em cima.
Parece um princípio meio óbvio, né? Mas ele é fundamental para a gente entender essa divisão do registro geológico, do tempo geológico. As rochas aqui da base do Grand Canyon, elas são mais antigas do que as rochas do topo. Eu não sei o quão antigas elas são, mas eu sei que as rochas do topo se formaram depois das rochas da base. O princípio da horizontalidade original. As rochas sedimentares são formadas horizontalmente. Tá? Então, se a gente encontra rochas sedimentares inclinadas, como no exemplo aqui, a gente sabe que antes de serem inclinadas, elas foram formadas horizontalmente. E alguma coisa aconteceu depois para poder inclinar elas. O princípio da continuidade lateral original. Se eu tenho uma sequência de rochas no local e a mesma sequência de rochas em outro local, eu posso partir do princípio de que entre esses dois locais a mesma sequência de rochas se desenvolvia. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um conjunto de rochas aqui próximo da montanha, um mais afastado e outro ali, mas que estão erodidos hoje, né, sem a continuidade deles, eu posso partir do princípio que eles tinham uma continuidade lateral antes dessa erosão. Então, eu posso associar esse conjunto de rochas que está aqui à minha direita com um conjunto de rochas que está lá distante à minha esquerda, se eles tiverem a mesma sequência. Outro princípio importante é o princípio da relação de corte. Né? Então, se eu tenho um conjunto de rochas que está cortado por uma falha ou que está cortado por um dique, eu sei, é lógico, que as rochas existiam antes de estarem cortadas pela falha, que as rochas sedimentares existiam antes de estarem cortadas pelo dique. Então, é uma idade relativa. Eu sei que o dique é mais novo do que esse conjunto de rochas branco e vermelho. Aqui um exemplo ali na região de Florianópolis, tá? Um dique cortando uma rocha granítica. Tá? Então, eu sei que o granito ele é mais antigo do que o dique. Tinha que existir o granito para o dique poder. Tinha que existir o granito para o dique cortar ele. Outro princípio importante é o princípio da inclusão. Né? Então, fragmentos de rochas que estão incorporados por outras rochas mostram que existiam rochas anteriores que permitiram aquele fragmento ser incorporado. Então, por exemplo, aqui, se as rochas sedimentares do topo estão englobando fragmentos de rochas anteriores. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, pedaços da minha rocha vermelha englobados pela minha rocha cinza, que mostram que, mesmo se eu não conseguisse observar esse conjunto de rocha vermelha, que essas rochas vermelhas existiam. Mesma coisa para os xenólitos, né? Fragmentos que estão incorporados por rochas ígneas. Eu sei que a rocha do tipo do meu fragmento existia antes da minha rocha ígnea que está incorporando esse fragmento. Isso é importante porque permite a gente contar histórias diferentes. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem duas sequências de rochas semelhantes. Então, um granito, um arenito, um folhelho e um calcário. Um granito, um arenito, um folhelho e um calcário. Só que aqui, no primeiro caso, no caso da esquerda aqui, nós temos fragmentos do granito incorporados pelo arenito. Enquanto aqui no conjunto da direita, a gente tem fragmentos do arenito incorporados pelo granito. A sequência é a mesma, mas a sequência dos eventos é diferente. Né? Aqui eu sei que eu tive a formação do granito, depois a formação do arenito, que erodiu esse granito e englobou pedaços desse granito. A gente tem aqui uma inconformidade, uma discordância. E depois do arenito eu tive a deposição do folhelho e depois a do calcário. Ou seja, uma sequência de eventos registrados aqui pelas nossas rochas. Já no segundo caso, o arenito é mais antigo que o granito, porque eu tenho pedaços do meu arenito incorporados pelo meu granito. Então eu tive a formação do arenito, aí depois a intrusão do granito. Não dá para eu saber a relação de idade entre o folhelho e o granito, entre o calcário e o granito. Eu sei que o calcário é mais novo que o folhelho e que o folhelho é mais novo que o arenito. Mas eu não sei se esses dois, se o folhelho e se o calcário, é mais novo que o granito, porque eu não tenho uma relação de contato entre eles. O que eu sei é que o granito é mais novo do que o meu arenito. Então são duas sequências iguais, mas que contam histórias diferentes, utilizando o princípio ali da relação
da superposição, da relação de corte, relação da inclusão. Com isso a gente pode contar certas histórias geológicas. Então aqui, por exemplo, eu tenho um bloco diagrama mostrando uma relação de uma série de camadas. A camada de baixo está dobrada, aqui no meio delas a gente tem uma superfície marcada por erosão e novamente camadas sedimentares horizontalizadas. Se eu for desconstruir essa história, né, ou voltar ao passado, o que eu tenho? Eu sei que pelo princípio da superposição, esse conjunto de rochas que está em cima aqui do conjunto de baixo é mais novo. Então vamos tirar ele, né? Fiquei só com o conjunto de baixo. Então tinha uma superfície de erosão aqui, que no caso a gente chama de uma discordância angular. Rochas sedimentares inclinadas, que foram dobradas, cobertas por rochas sedimentares horizontais. Tirei lá, então tenho a época da minha superfície de erosão. Eu tenho aqui um conjunto de rochas na direita do meu bloco, semelhantes ao conjunto de rochas da esquerda do meu bloco. Pelo princípio da continuidade lateral, eu posso unir essas seções. Então eu tenho o princípio da continuidade lateral. Eu voltei no passado antes da minha superfície de erosão. Só que eu sei que minhas rochas sedimentares, elas não se formam dobradas, né? Alguma coisa aconteceu para dobrar elas. Então eu posso desdobrá-las. Eu tenho então o início da minha história, a deposição. Com isso eu conto a minha história, a sequência de eventos. E são esses eventos marcados aqui nessas rochas, nessas estruturas, que marcam o meu intervalo de tempo. Então eu não sei há quanto tempo ocorreu isso e quando ocorreu cada evento desse. Mas eu sei que primeiro teve a deposição, depois o dobramento, depois a erosão e depois a nova sedimentação. Ou seja, eu consigo contar essa história, né? Relativamente. Então, sedimentação, o dobramento, a erosão e nova sedimentação, marcados aqui por uma discordância. Então, isso é a nossa datação relativa, que permite a gente contar a história de uma região. Com isso aí, o pessoal começou a relacionar a formação das rochas. Então, uma das primeiras classificações de divisão do tempo geológico, ou divisão das nossas rochas, levava em conta essa relação. Então a gente tinha lá rochas, né, que caracterizavam o que a gente chama de rochas primitivas ou primárias, que eram a primeira série, que eram as rochas duras, as rochas que estavam mais consolidadas. Depois a gente entrava com a segunda série, que era o que a gente chama das nossas rochas de transição, que eram as rochas sedimentares estratificadas, duras também, e que no início dessa proposta eram associadas ao dilúvio. Então, quando teve o dilúvio cobriu as rochas originais e depois permitiu a sedimentação dessas rochas estratificadas e duras. Quando o dilúvio começou a ir embora, vieram as rochas secundárias, né, as rochas da terceira série, que eram formadas pela diminuição do nível dos mares a partir do fim do dilúvio. Depois a gente tem lá as rochas terciárias, a quarta série, né? Lembre-se que terciário foi um nome até que durou muito tempo para classificar as rochas, que eram as rochas sedimentadas ao longo dos mares dos rios, que eram estratificadas, mas eram moles, né? A gente conseguia esfarelar essas rochas. E por fim, as rochas atuais, né? As rochas que compunham as nossas praias. Então foi uma primeira proposta de divisão do nosso registro geológico, levando em conta a posição das rochas e a ideia de como elas tinham se formado na época. A partir disso, grupos de filósofos naturais, né, não existiam geólogos ainda, né, começaram a descrever esses conjuntos de rochas e a ver que existiam conjuntos bastante específicos de determinadas rochas, inclusive com conjuntos de fósseis específicos. E colocando essas rochas umas em relação às outras, foi possível eles montarem um quadro de qual era a rocha mais antiga, qual era a rocha mais nova. Então, na Inglaterra, aqui, por exemplo, surgiu uma série de divisões colocando lá nome para essas rochas.
Então, as rochas do Devoniano, as rochas que estavam em cima das rochas do Siluriano, que estavam em cima das rochas do Ordoviciano, que estavam em cima das rochas do Cambriano. Cada conjunto de rocha foi recebendo um nome. Vejam que tem muito aqui, né? 1829, 1879. Então, o século XIX, o século XVIII, o século XIX foi um auge dessa divisão. Algumas rochas, algumas propostas de divisões surgiram antes, né? 1760, né? O Terciário, 1822 aqui o Cretáceo. Então, existiam camadas de creta, né, de gipso muito características, com fósseis muito específicos, e a posição relativa dessas rochas, uma em relação às outras, permitiram a divisão do que a gente chama das unidades cronoestratigráficas. Dessa forma que surgiu lá, então, o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, que são as unidades que compõem a nossa era paleozoica, sem números, né? A gente sabia que o Cambriano era mais antigo que o Ordoviciano era mais antigo que o Siluriano era mais antigo que o Devoniano, e assim vai. Ou seja, usando datação relativa. Cada um desses intervalos recebe um nome aí devido à sua proposta de designação, né? Então, Devoniano é porque são rochas descritas lá, conjunto de rochas descritas na região de Devonshire. O Cretáceo, porque as rochas lá, os gipsos, né, são um calcário branco muito específico chamado de Creta, né? Então, Cretáceo. E assim foi seguindo o mundo, até chegar a essa grande divisão que a gente tem hoje. Lembrar que a gente está falando da posição relativa, não estamos falando ainda desses números, né? Como é que surgiram esses números? Esses números vêm da discussão sobre qual a idade da Terra e tentativas de se medir essa idade da Terra, e tentar encontrar há quantos anos a Terra se formou. E isso começou também com a interpretação bíblica. Então, várias propostas de cálculos, inclusive cálculos estatísticos com base na Bíblia, levaram à ideia de que a Terra tinha alguns milhares de anos. Ou seja, aqui, por exemplo, o cálculo do arcebispo Ussher, que é uma obra científica para a época, tá? Lá em 1560, lá na metade do século XVI, ele fez uma estatística a partir da genealogia da Bíblia, né? Chegando à idade lá de que em 1560, né, a Terra tinha 5.520 anos, ou seja, que ela tinha surgido em 4004, inclusive coloca a data, né, não sei quando, de outubro de 4004 a.C. Não foi só ele que fez isso, tá? Tem uma série de outras propostas. Então, existe uma série de propostas aí no século XVI, começo do século XVII, com sugestões de idades. Aqui está uma outra delas, né? Então, a Terra teria lá em torno de 5, 6 mil anos também. Aqui, inclusive Isaac Newton, né? Um grande cientista do século XVII lá, também fez cálculos baseando lá na Bíblia, que sugeria que a Terra tinha lá 3.400 anos, a partir do século XVII. Então, as primeiras tentativas de colocar idades foram baseadas na Bíblia. Tá? Com o passar do tempo, surgiram outras propostas, principalmente com o aparecimento do iluminismo, né, com novas ideias. Começaram a surgir propostas de tentar quantificar fisicamente essas idades. Uma das propostas foi feita pelo Conde de Buffon, o Georges-Louis Leclerc. Ele fez um experimento utilizando várias bolas de metal, aquecendo essas bolas com diferentes diâmetros e calculando quanto tempo levava para aquelas esferas esfriarem. E fez uma progressão linear, tipo, se essa bolinha desse tamanho levou tanto, essa maior levou tanto, essa maior ainda levou tanto, quanto tempo levaria para a Terra esfriar? Tendo como ideia de que a Terra tinha sido um mundo fundido, um mundo quente, né? Que a Terra perdia calor, né? Quando entrava numa caverna, a caverna, no fundo da caverna era quente, né? Então, ele fez uma
progressão geométrica lá, e chegou a ideia lá de que a Terra tinha em torno de 75 mil anos, né, para chegar na temperatura atual. Foi um passo bastante grande, passar de 6 mil para 75 mil anos. E várias outras propostas foram surgindo, inclusive com várias formas de se calcular essa idade. Medindo-se, por exemplo, a taxa de deposição em foz de grandes rios, como por exemplo o Nilo, ou fazendo-se cálculos para chegar à salinidade atual dos oceanos. Se tinha tido dilúvio, a água veio da chuva, os oceanos eram doces no dilúvio, né? E foram sendo salgados a partir da erosão. E todos esses cálculos chegavam lá a idades muito maiores que 6 mil anos, né? Então, por exemplo, chegou-se a estimativa lá de que a Terra tinha 90 milhões de anos, né, nesse cálculo da salinidade dos oceanos. Claro que a coisa não funciona assim, né? Porque, como a gente já disse, as leis não são uniformes, né? Mas eram ideias, né, há 200 milhões de anos aqui, que avançavam na interpretação da duração da Terra. Então, uma série de propostas surgiram, né, desde lá do arcebispo Usher, com 4004 anos, né, com a cronologia bíblica, até lá cálculos a partir da química dos oceanos, da sedimentação, da quantidade de sedimentos, e assim vai. Então, já no final do século XVIII, né, a gente tinha lá a ideia de que a Terra tinha algumas centenas de milhões de anos. Mas a gente só vai ter mesmo o início de uma idade mais concreta para a nossa Terra com a descoberta da radioatividade. O Lord Kelvin, que era um grande cientista lá no final do século XIX, ele fez uma série de cálculos para a idade da Terra, levando em conta o resfriamento que a Terra tinha, mas usando o conhecimento da época, das fontes de energia que conhecia na época. E ele chegou lá à estimativa que a Terra teria de 25 a 400 milhões de anos. Então, essa ideia de que a Terra era mais antiga já se firmava no final do século XIX. Aqui mostra uma evolução um pouco dessa noção de quantos anos a Terra tinha, né? E vejam que a partir do século XX, com a descoberta da radioatividade, a gente começa a ter a idade da Terra a partir de alguns bilhões de anos. Então, a descoberta da radioatividade no finalzinho do século XIX permitiu que os cientistas usassem um relógio atômico para calcular a idade das rochas. O próprio Rutherford fez uma série de datações de rochas já no comecinho do século XX. E chegavam a idades de alguns bilhões de anos, coisa que não era aceita pelo próprio Lord Kelvin. Então, a radioatividade permitiu a gente entender que era possível usar isótopos, né? Usar os átomos que compõem os nossos elementos químicos que compõem as rochas, para medir há quanto tempo aquela rocha se formou. Então a gente usa isótopos, e alguns desses isótopos, que nada mais são do que o mesmo elemento químico com números de nêutrons diferentes, né? E que alguns desses isótopos são instáveis, são radioativos. Eles emitem energia, eles decaem num elemento radioativo, procurando uma certa estabilidade, procurando um elemento se transformar num elemento estável. Às vezes eles configuram o mesmo elemento, às vezes eles se transformam em outros elementos, como por exemplo o urânio, o potássio, o rubídio. Então, a partir dessa ideia do decaimento radioativo de certos isótopos instáveis, passou-se a medir o quanto tempo aquela rocha tinha, porque era a partir do momento em que a rocha se formava que começava a ocorrer esse decaimento radioativo. Existem vários tipos de decaimento radioativo, que não cabe agora aqui. O que é importante é a gente entender o conceito da meia-vida. Então, a taxa de decaimento radioativo levou ao entendimento do que a gente chama de meia-vida. Quanto tempo leva para uma certa quantidade de elementos radioativos, metade dessa quantidade se transformar em elementos estáveis. Ou seja,
quanto tempo leva para uma certa quantidade de elementos pais, elementos radioativos, se transformar em elementos filhos, em elementos radiogênicos, em elementos estáveis. Essa meia-vida, ela é uma função estatística, tá? E ela parte do princípio que sempre metade daqueles elementos radioativos vão se transformar em elementos radiogênicos, em elementos estáveis. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 átomos radioativos, a partir de um certo tempo, que é controlado pela taxa de decaimento radioativo, eu vou passar a ter 50 elementos radioativos e 50 elementos estáveis, que foram produzidos pelo decaimento radioativo dos 50 elementos radioativos que eu tinha no início da minha história. Nesse momento onde eu tenho 50 radioativos e 50 estáveis, vai passar mais uma meia-vida, o mesmo intervalo de tempo que da primeira vez, para metade desses 50 elementos radioativos que sobraram se transformarem em elementos estáveis. Ou seja, dos 50 que eu tenho, 25 vão se transformar em elementos estáveis a partir da sua segunda meia-vida. Ao final da segunda meia-vida, então, eu vou ter 75 elementos radiogênicos, elementos estáveis, átomos estáveis, que foram gerados a partir dos elementos radioativos do início da minha história, e vou ter 25 elementos radioativos, que a partir de uma meia-vida, metade deles vão se transformar em elementos estáveis também. Então, a meia-vida é uma questão estatística, tá? Não dá para eu escolher qual átomo vai se transformar, mas eu sei que a partir de tal intervalo de tempo, a tendência de transformação de metade dos meus elementos radioativos em elementos estáveis. Então, se eu tiver o número de elementos radioativos e o número de elementos estáveis que foram formados pelo decaimento radioativo original na minha rocha, eu posso calcular o quanto eu tinha desses elementos radioativos e, a partir de cálculos matemáticos, usando a taxa de decaimento, saber quanto tempo levou para essa condição inicial com tantos átomos radioativos chegar nessa condição atual de X números de elementos radioativos e X números de elementos estáveis que foram formados pelo decaimento radioativo da situação inicial. Ou seja, eu tenho uma transformação que funciona como um relógio a partir da meia-vida do meu elemento. Isso partindo do princípio que a gente tem um sistema fechado, né, que nem entra e nem sai mais elementos que eu estou trabalhando na minha rocha. Então hoje a gente tem o cálculo da meia-vida de uma série de sistemas geocronológicos. Por exemplo, o potássio se transforma em argônio, o rubídio 87 em estrôncio 87, o samário 147 em neodímio 143. Para cada um desses sistemas a gente tem uma meia-vida. Então, se eu tiver 100 elementos potássio 40 que são radioativos, depois de 1,3 bilhões de anos, eu vou ter 50 elementos potássio 40 radioativos e 50 elementos argônio 40 radiogênicos, que foram transformados pelo decaimento radioativo daqueles 50 elementos de potássio. Se passar mais 1,3 bilhões de anos, os 50 potássios radioativos que sobraram na minha amostra original, vão se transformar em 25 elementos de argônio estável. Então, depois de 2 meia-vidas, ou depois de 2,6 bilhões de anos, se eu tinha 100 elementos de potássio 40 no início, eu vou ter agora 25 de potássio 40 e 75 de argônio 40 que foram produzidos pelo decaimento dos 75 potássios radioativos do início da minha história. Assim funciona uma série de sistemas geocronológicos e a gente pode calcular essa massa de cada um desses elementos na minha rocha atual e, a partir da taxa de decaimento radioativo, saber o quanto existia desse elemento radioativo originalmente e fazer uma série de cálculos para chegar à idade, ou seja, para chegar a quantas meia-vidas passou para eu ter essa condição atual hoje. Cada sistema daqueles ali que a gente viu funciona de um jeito.
Então, quando a gente fala lá, por exemplo, do rubídio estrôncio, a gente tem que montar um gráfico onde tem a relação de rubídio 87 que se transforma em estrôncio 86, e precisamos também medir o quanto de estrôncio 87 a gente tem na amostra, que é um elemento natural da minha rocha. Esse rubídio estrôncio, preciso disso para poder chegar à razão inicial de estrôncio 87 e estrôncio 86 que eu tenho na minha amostra para poder fazer o cálculo. Eu preciso de pelo menos 3 amostras que sejam, como a gente chama, de cogenéticas, que permitam eu traçar essa reta. Essa reta tem que estar ajustada a essas composições isotópicas, que eu chamo de isócrona. E é a partir da inclinação dessa reta que eu faço o cálculo da minha idade, da idade das minhas amostras. Então, para cada sistema, a gente tem uma forma de utilizar. Por exemplo, urânio-chumbo, eu preciso calcular urânio 235, chumbo 207, urânio 238, chumbo 206 e plotar minhas amostras nesse gráfico e ver o quanto ela se aproxima dessa linha teórica, uma linha modelada geoquimicamente, para a evolução desse sistema isotópico urânio-chumbo ao longo da história da Terra. Essa linha aqui a gente chama de concórdia. Se a minha amostra cair em cima ou muito próximo dessa linha, é a idade de formação da minha rocha. Se a análise química das minhas rochas, desse sistema isotópico, cair distante dessa minha concórdia, eu posso traçar uma reta, que eu chamo de discórdia, e a partir dela procurar lá, olha, a minha rocha se formou, onde ela intercepta aqui a minha concórdia. Então, a minha rocha se formou há 1,79 bilhões de anos, mas alguma coisa aconteceu com ela que ela foi sendo modificada, essa composição isotópica foi sendo modificada. Então, geralmente ocorre com rochas metamórficas. O melhor tipo de rocha para fazer datação geocronológica são as rochas ígneas. Carbono, por exemplo, ele é utilizado aí muito em arqueologia, porque a meia-vida dele é curta, né? Então, quando a gente chega lá em torno de 50 mil anos, a quantidade de carbono dentro do meu sistema, aí, dos carbonos radioativos que a gente tem, é tão pequena que é muito difícil a gente medir e já não serve para fazer datação de material mais antigo que 50 mil anos. Então, para cada situação, tanto geológica como arqueológica, no caso, a gente tem um tipo de sistema isotópico adequado. Então, é importante, quando a gente trabalha com essa datação radiocronométrica ou geocronológica, entender qual é o método, qual é o material, o que a gente pretende datar e qual a técnica que a gente está utilizando. É um conjunto de fatores que afetam depois a interpretação do meu dado. Para cada sistema geológico, para cada condição geotectônica que eu tenho na minha Terra, eu tenho sistemas isotópicos, sistemas geocronológicos mais adaptados à minha datação. Então, quando eu tenho, por exemplo, zonas de subducção, eu uso determinados sistemas isotópicos. Quando eu tenho lá bacias sedimentares, eu posso usar outro, e assim vai. É uma ciência bastante evoluída hoje. Por exemplo, a gente tem uma técnica chamada shrimp, né, que utiliza um grãozinho minúsculo, né, microscópico de zircão, tá, olha aqui, 50 micrômetros, né, e a partir de um feixe de raio laser pode fundir uma parte desse zircão e medir o quanto de urânio, de chumbo, de samário, eu tenho nessa porçãozinha onde foi fundida. Aqui essas marcas que a gente tem de bolotas aqui é onde foi atirado o feixe de laser. Então, vejam que aqui no núcleo do zircão a gente tem 3,3 bilhões de anos. Então, esse núcleo de zircão foi formado há 3,3 bilhões de anos, enquanto a borda aqui do zircão, ó, tem uma certa diferenciação, uma recristalização desse zircão em 2,6 bilhões de anos. Tá? Então, são aí quase 1 bilhão de anos de diferença entre o núcleo e a borda desse zircão. Isso conta uma história geológica importante. Então, é uma ciência bastante avançada. É com essa informação numérica das rochas que a gente começou a colocar
esses números nos limites das minhas unidades cronoestratigráficas. Então, a partir de uma relação, por exemplo, eu tinha aqui um conjunto de rochas com determinados tipos de fósseis que lá em 1700 e bolinha o cara deu o nome de Ordoviciano. Só que esse meu conjunto de rochas chamado de Ordoviciano, que não se sabia há quanto tempo tinha se formado, ele está coberto por uma lava, um fluxo de lava. E ele está cobrindo um granito. Se eu fizer a datação geocronológica do granito e dessa minha camada de lava, que são rochas ígneas e muito boas para datação, eu vou ter a idade radiocronométrica dessas duas rochas. Então eu sei que o granito se formou há 480 milhões de anos e a camada de basalto aqui de lava há 450 milhões de anos. Eu vou poder dizer então que esse meu conjunto de rochas, que eu dei o nome de Ordoviciano, ele tem no mínimo 450 milhões de anos, ou seja, ele tem que ser mais antigo que 450 milhões de anos, porque para a lava escorrer por cima dele ele já tinha que existir, e ele vai ter no máximo 480 milhões de anos, ou seja, ele não pode ser mais antigo que 450 milhões de anos. Por quê? Porque ele está aqui em erosão e cobrindo esse granito. Então eu sei que esse conjunto que eu chamei de Ordoviciano se formou entre 450 e 480 milhões de anos. Quando exatamente isso aqui foi depositado, eu não posso dizer. Pode ter sido em 453, 454, pode ter sido em 479, não tem como afirmar isso, mas eu sei que foi nesse intervalo de tempo. E é a partir da união, então, da posição das rochas, da datação relativa que eu fiz lá, desde o século 17, 18, somando com a informação radiocronológica que surgiu no século 20, basicamente, que eu vou montando aquele meu quadro. Aqui, por exemplo, eu tenho várias intrusões e vários depósitos de derrames de lava e várias rochas sedimentares. Eu sei, por exemplo, que essa minha camada verde aqui, que eu estou chamando aqui de Paleoceno, ela é mais antiga que 60 milhões de anos, que é a idade dessa intrusão da rocha A. Eu sei que essa minha rocha amarela aqui, que eu chamei de Eoceno, ela é mais nova que 60 milhões de anos, ela tem no máximo 60 milhões de anos, mas ela é mais antiga que 34 milhões de anos, porque ela está cortada por essa outra intrusão. E é assim que a gente vai montando a historinha geológica para chegar nessa tabela. Então, existem rochas ígneas, existe possibilidade de eu datar rochas que permitiram eu chegar a esses números limites aqui para os meus intervalos de períodos das minhas eras. Por exemplo, a era paleozoica termina lá em 251 milhões de anos. Da onde seria esse 251 milhões de anos? De uma série de datações, de uma série de relações de datação relativa e datação absoluta, ou datação radiocronométrica, como a gente chama, para chegar nessa idade. Aqui o final do Mesozoico, comecinho do Cenozoico, que é marcado pela grande extinção dos dinossauros, 66 milhões de anos. Aí é marcado por uma camada de irídio, mas como é que eu sei que tem 66 milhões de anos? Datações de rochas ígneas associadas aí a essa evolução é que permitiram chegar a esses números. Então, o tempo geológico, como a gente conhece hoje, essa divisão do tempo geológico, é produto do somatório de uma série de conhecimentos que vem lá desde o século XV, tá? E que foi evoluindo conforme a gente teve a evolução das técnicas e do conhecimento humano sobre geologia, sobre a evolução da Terra. E é importante a gente entender como é que esses eventos ocorrem lentamente ao longo de tanto tempo. Então, a evolução, tanto da Terra como da vida, ocorreu ao longo desses 4,5 bilhões de anos e foi marcada por uma série de eventos em cada um desses intervalos, mostrando que a Terra foi diferente em cada intervalo desses aí. Tá ok? Abraços e boa sorte. Tem aqui uma referência básica.
Esse artigo aqui está disponível na internet, é bastante interessante, bastante completo e bem acessível à leitura. Também o capítulo do Decifrando a Terra, dependendo da edição que vocês tiverem, né? Sobre o tempo geológico na versão mais nova no capítulo 10, na versão mais antiga no capítulo 15. Mas leiam aqui esse artigo do Carneiro et al. 2005, A Terra Didática. Abraços e até uma próxima.